Você já se sentiu completamente sozinho, mesmo orando com fervor, como se as suas palavras ecoassem no vazio e a voz de Deus fosse apenas um sussurro inalcançável, ou pior, um silêncio ensurdecedor dentro da sua própria mente? Existe uma dor profunda no coração de muitos que buscam uma conexão real com o Criador, uma ânsia por ouvir sua orientação, por sentir sua presença em meio ao caos ou à incerteza. Essa busca pela voz divina, muitas vezes, nos leva a esperar por sinais grandiosos, por intervenções espetaculares, ou por uma voz audível que dissipe todas as dúvidas. Contudo, a verdade é que, na maioria das vezes, Deus escolhe um canal muito mais íntimo e constante para se comunicar com o ser humano, a própria mente. O silêncio aparente de Deus, muitas vezes, não é uma ausência de comunicação, mas uma questão de afinar a percepção para as frequências em que ele opera. É como tentar captar uma estação de rádio que transmite em uma banda diferente da que o aparelho está sintonizado. O sinal está lá, forte e claro, mas a incapacidade de recebê-lo reside na falta de ajuste. A mente humana, com sua complexidade, suas memórias, suas emoções e sua capacidade de raciocínio, é um terreno fértil que o Espírito Santo utiliza para semear verdades, para instigar ações e para trazer clareza. Para muitos, a jornada de fé é marcada por momentos de perplexidade, onde as decisões parecem nebulosas e a direção a seguir é invisível. A oração se torna um monólogo e a sensação é de estar à deriva em um mar de incertezas. Mas o que se revelará neste percurso é que essa sensação de silêncio pode ser o prelúdio para uma das mais profundas revelações da maneira como Deus age em nosso interior, transformando a inquietude em uma resposta divina surpreendente. O mistério de como Deus fala com o ser humano é um tema que fascina e desafia a fé de muitos. Tradicionalmente, associa-se a voz de Deus a eventos sobrenaturais, a sonhos vívidos e proféticos, ou a sinais inconfundíveis que não deixam margem para dúvidas. No entanto, uma das formas mais prevalentes e acessíveis de comunicação divina ocorre justamente onde a vida cotidiana se desenrola, na mente. A mente não é apenas um repositório de pensamentos e experiências. Ela é o epicentro da consciência, da razão e da intuição. Um espaço sagrado onde o Espírito de Deus pode interagir de maneiras sutis, mas profundamente impactantes. A dificuldade, porém, reside em discernir o que é a voz de Deus e o que é o ruído dos próprios pensamentos, das preocupações mundanas ou das influências externas. Essa distinção exige sensibilidade espiritual, um coração vigilante e uma mente submissa à vontade divina. A primeira maneira pela qual Deus se comunica através da mente se manifesta nos pensamentos de sabedoria e discernimento. São aqueles insights que surgem de forma inesperada, trazendo clareza a situações complexas, oferecendo soluções para dilemas que pareciam insolúveis ou desvendando mistérios da palavra de Deus de uma forma completamente nova. Não se trata de uma conclusão lógica obtida por exaustiva análise, mas de uma compreensão que parece baixada diretamente ao intelecto, como se uma lâmpada fosse acesa em um quarto escuro. O indivíduo pode estar diante de um problema pessoal ou profissional, orando fervorosamente por direção, e subitamente um pensamento claro e distinto surge na mente, apontando para um caminho que não havia sido sequer considerado. Esse pensamento carrega consigo uma autoridade e uma paz que o distinguem das elucubrações habituais da mente. Ele não se apresenta como uma sugestão vaga, mas como uma convicção sólida, um plano de ação que ressoa com a verdade espiritual. Imagine uma pessoa que está enfrentando uma crise conjugal, com o relacionamento à beira do colapso. Ela tenta todas as estratégias humanas,
mas a solução parece cada vez mais distante. Em um momento de oração profunda, enquanto reflete sobre a situação, um pensamento surge em sua mente. É preciso pedir perdão primeiro, sem esperar pelo outro, e com uma humildade genuína, não como uma tática. Este não é um conselho que ela ouviu de um amigo ou leu em um livro. É um impulso interno, uma sabedoria que transcende sua própria experiência e ego. Ao seguir esse pensamento, percebe-se uma virada na dinâmica do relacionamento, não por manipulação, mas pela ação de uma sabedoria que não é humana. Essa é a voz de Deus guiando o pensamento, oferecendo discernimento onde a mente natural só via becos sem saída. Se você acredita que Deus continua falando ao coração daqueles que o buscam, escreva nos comentários: Senhor, renova minha mente agora. Ao fazer isso, você estará declarando publicamente o seu desejo de viver uma comunhão mais profunda com Deus. Que essa frase seja a sua oração de hoje e inspire outras pessoas a também buscarem ouvir a voz do Espírito Santo. Para discernir esses pensamentos de sabedoria, é crucial que o coração esteja alinhado com os princípios divinos. A mente carnal, focada em interesses egoístas e na lógica puramente humana, pode facilmente distorcer ou rejeitar esses insights. Mas uma mente renovada, que busca a Deus e se submete à sua palavra, é um terreno fértil para que essa sabedoria floresça. A pessoa é chamada a cultivar uma vida de oração e meditação nas Escrituras, porque é nesse ambiente que a mente se torna mais receptiva à voz sutil do Espírito Santo. O que inicialmente pode parecer um bom conselho ou uma ideia inteligente, com o tempo e a confirmação, através da paz e dos resultados alinhados à vontade de Deus, revela-se como uma comunicação direta do céu. Provérbios 3, 5, 6 nos exorta: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Esta passagem sublinha a importância de não confiar apenas na capacidade intelectual humana, mas de buscar a sabedoria divina, que se manifesta de maneiras que a mente natural talvez não compreenda inicialmente. A segunda forma de comunicação divina na mente são os impulsos e convencimentos espirituais. Estes são sentimentos fortes, internos e muitas vezes inexplicáveis, que impelem o indivíduo a agir de uma certa maneira ou a se abster de alguma ação específica. Não se trata de uma emoção passageira ou de um capricho, mas de uma convicção profunda que ressoa na consciência, um saber que vem de dentro e não pode ser ignorado sem uma sensação de desconforto espiritual. Esses impulsos podem ser para estender a mão a alguém necessitado, para perdoar um agressor, para iniciar um projeto de fé ou para abandonar um hábito prejudicial. A pessoa pode não ter nenhuma razão lógica aparente para seguir o impulso, mas a força da convicção é tal que a impulsiona à ação, desafiando a razão e, por vezes, até o medo. Considere alguém que está vivendo vida confortável, focada em sua própria segurança financeira e pessoal. De repente, surge em sua mente um forte impulso de vender uma propriedade e usar os recursos para apoiar uma missão em um país distante, onde jamais pensou em ir. A razão grita contra essa ideia. É um risco. Como sustentará a família? E se der errado? No entanto, a convicção interna é tão poderosa que todas as objeções lógicas parecem pálidas diante da clareza e da urgência desse chamado. O Espírito Santo está trabalhando na mente, criando um senso de propósito e de direção que transcende os anseios naturais da pessoa. Esse impulso espiritual não é algo que pode ser fabricado ou racionalizado. Ele surge com uma força inerente, muitas vezes contrariando as inclinações naturais e os planos pessoais cuidadosamente elaborados. É um chamado à ação que exige fé e obediência. É fundamental distinguir esses impulsos espirituais de meros desejos ou fantasias.
um impulso divino sempre estará alinhado com a natureza de Deus revelada na Bíblia: amor, justiça, misericórdia, santidade. Ele nunca levará a ações egoístas, prejudiciais ou contrárias aos mandamentos divinos. Além disso, a presença de paz e a ausência de manipulação ou coerção interna são indicadores importantes. O Espírito Santo não oprime, mas convence. Os indivíduos são encorajados a testar esses impulsos contra a palavra de Deus e a buscar a confirmação por meio da oração e, quando apropriado, do conselho de líderes espirituais maduros. É neste ponto que a experiência do silêncio se transforma em uma resposta tangível, quando a inação dá lugar a um chamado claro e o desamparo se transmuta em um propósito vigoroso, impulsionando o indivíduo para além de seus próprios limites e medos. A terceira maneira pela qual Deus fala através da mente é pela lembrança de escrituras e princípios bíblicos. Em momentos de tentação, dúvida, decisão ou necessidade de consolo, o Espírito Santo tem a capacidade de trazer à memória versículos, histórias ou princípios bíblicos específicos que são perfeitamente aplicáveis à situação atual. Não é uma lembrança passiva, como quem acessa um arquivo em um computador, mas uma ativação divinamente orquestrada, onde a palavra de Deus se torna viva e relevante, oferecendo a luz necessária para o caminho. A pessoa pode estar sob pressão para tomar uma decisão antiética no trabalho, e de repente, um versículo sobre honestidade ou integridade ressoa em sua mente com uma clareza impressionante, servindo como um freio moral e uma orientação para a retidão. Imagine um momento de profunda tristeza e desespero, onde a pessoa sente que está no limite de suas forças. As circunstâncias parecem insuportáveis e a mente é assaltada por pensamentos de desistência. De repente, sem que a pessoa conscientemente se esforce para recordar, a frase "em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos", 2 Coríntios 4, 8, 9, surge em sua mente. Essa lembrança não é apenas uma citação, ela vem acompanhada de uma força renovada, de uma perspectiva divina que a tira do abismo da desesperança. A palavra se torna um bálsamo, um escudo e uma espada, não por um esforço intelectual do indivíduo, mas pela operação do Espírito Santo que habita nele, cumprindo a promessa de João 14, 26, onde Jesus diz: "Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que lhes disse." Para que essa forma de comunicação seja eficaz, é imprescindível que o indivíduo tenha se dedicado à leitura e ao estudo da Bíblia. A mente precisa estar imersa na Palavra de Deus, para que o Espírito Santo tenha material para trazer à tona. Não se pode lembrar do que nunca se aprendeu. Portanto, o cultivo de uma disciplina de estudo bíblico é uma parte essencial da preparação para ouvir Deus dessa maneira. Essa é uma das formas mais seguras e objetivas da voz de Deus, pois ela se baseia na revelação infalível. Quando o Espírito traz uma escritura à mente, ela não apenas oferece direção, mas também a confirmação de que é Deus quem está falando, pois a palavra divina é a própria voz do Criador. É neste ponto de clareza e conforto que muitos que antes sentiam o silêncio encontram uma resposta inabalável. A quarta maneira pela qual Deus se comunica através da mente envolve sonhos e visões mentais. Estes não são necessariamente eventos dramáticos e sobrenaturais como os registrados em algumas narrativas bíblicas, mas podem ser impressões visuais, imagens simbólicas ou até mesmo cenários completos que se desenrolam na mente, seja durante o sono, sonhos, ou em momentos de vigília, visões mentais ou impressões visuais. Tais experiências carregam um significado profundo e uma mensagem divina, muitas vezes simbólica, que requer discernimento e interpretação.
Um sonho, por exemplo, pode não ser literal, mas usar metáforas para comunicar um aviso, uma promessa ou uma orientação. Uma visão mental pode ser uma imagem repentina de uma pessoa, um lugar ou uma situação que se revela como um chamado à intercessão, a uma ação de serviço ou a revelação de uma verdade. Pense em um indivíduo que está orando por um amigo que se afastou da fé. Naquela mesma noite, ele tem um sonho vívido, onde vê o amigo em um deserto, mas no horizonte, uma fonte de água jorra abundantemente, e uma mão estende uma garrafa d'água em sua direção. Ao acordar, a pessoa sente uma profunda convicção de que Deus está operando na vida de seu amigo e que ele deve intensificar suas orações e talvez estender-lhe a mão de forma prática. O sonho não foi literal, mas a imagem do deserto, da água e da mão estendida foi uma representação simbólica da sede espiritual do amigo e da provisão de Deus. A interpretação desses sonhos e visões exige sabedoria e alinhamento com a palavra de Deus. Nem todo sonho ou imagem mental é de origem divina. Muitos são subprodutos da mente subconsciente, das preocupações do dia a dia ou de influências espirituais malignas. Para discernir a origem dessas experiências, é crucial avaliar se o conteúdo do sonho ou da visão está em harmonia com as Escrituras, se ele produz paz e edificação, e se ele leva o indivíduo a uma maior dependência de Deus. A pessoa é incentivada a buscar a Deus em oração, para a interpretação e a confirmar essas impressões através de outros meios de comunicação divina, como a palavra e o conselho de outros crentes. Este é um campo onde a sensibilidade espiritual e a humildade são essenciais, pois a interpretação errônea pode levar a enganos. No entanto, quando autênticos, esses sonhos e visões mentais são poderosos veículos da voz de Deus que se manifestam de uma forma que transcende a linguagem verbal, penetrando na alma com mensagens que o ser humano não conseguiria formular. É o silêncio da comunicação verbal dando lugar a uma resposta pictórica e simbólica que ilumina o caminho. Agora, pare por um instante e reflita. Como você tem cultivado um coração para ouvir a Deus? A intimidade com o Pai revela sua voz mais claramente. A quinta e talvez mais sutil, mas igualmente poderosa, maneira pela qual Deus fala através da mente é a paz inexplicável ou clareza em meio ao caos. Em momentos de grande incerteza, de decisões cruciais, onde a mente está repleta de ansiedade, dúvidas e múltiplas opções conflitantes, o Espírito Santo pode trazer uma sensação de paz sobrenatural, uma clareza mental que dissipa a confusão e confirma um caminho específico. Essa paz não é baseada em circunstâncias favoráveis, em uma lógica irrefutável ou em uma garantia de sucesso. Ela é uma paz que excede todo o entendimento, como descrito em Filipenses 4, 6, 7. É a certeza interna, calma e profunda de que, apesar da falta de todas as respostas, a direção que se está tomando ou a decisão que se está contemplando está alinhada com a vontade de Deus. Imagine uma pessoa diante de duas grandes ofertas de emprego, cada uma com seus prós e contras significativos. A mente se debate, analisando salários, benefícios, oportunidades de crescimento, impacto na família. A pessoa ora, busca conselhos, mas a confusão persiste em um momento de entrega completa a Deus, renunciando à própria capacidade de decidir. Uma profunda e serena paz inunda sua mente e coração em relação a uma das ofertas. Não há uma voz audível, nenhuma imagem, apenas a sensação inconfundível de que este é o caminho. A outra oferta, embora logicamente atraente, não gera essa mesma paz. Essa paz é o selo divino, a confirmação silenciosa de que Deus está guiando os passos da pessoa,
mesmo quando a lógica e a razão ainda lutam para compreender. Para experimentar essa paz e clareza divinas, é fundamental que o indivíduo tenha aprendido a entregar suas preocupações e ansiedades a Deus, cultivando uma vida de oração e confiança. O foco em Filipenses 4, 6, 7 que diz: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. É crucial. A ansiedade e a inquietação são ruídos que abafam a voz de Deus. Ao entregar as preocupações, abre-se espaço para que a paz do Senhor inunde a mente, tornando-a um canal receptivo para a sua orientação. Essa paz não anula os desafios, mas oferece a certeza de que Deus está no controle e de que Ele está aprovando a direção. É a ausência de perturbação interna que se torna a mais clara das respostas, transformando o silêncio perturbador em uma serena confirmação da vontade divina. Discernir a voz de Deus na mente exige mais do que apenas um desejo. Exige um relacionamento profundo, uma vida de consagração e uma mente renovada. Não se trata de uma fórmula mágica, mas de um processo contínuo de crescimento espiritual. A mente humana, por natureza, é suscetível a muitas influências. Os próprios desejos, os medos, as pressões da cultura e até mesmo as sugestões do inimigo. É por isso que o apóstolo Paulo nos exorta a não nos conformarmos com este mundo, mas a nos transformarmos pela renovação da nossa mente, para que experimentemos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2. A renovação da mente é um trabalho do Espírito Santo que ocorre à medida que a pessoa se submete à palavra e à vontade de Deus. Sem essa renovação, a mente permanece um canal ruidoso, incapaz de distinguir o sussurro divino do clamor do ego. A sensibilidade espiritual é como um músculo que precisa ser exercitado. Quanto mais se busca a Deus, quanto mais se medita em sua palavra, quanto mais se pratica a obediência aos seus impulsos, mais apurada se torna a capacidade de discernir sua voz. Isso implica em um estilo de vida de vigilância, onde a pessoa está constantemente atenta aos pensamentos, aos sentimentos e às impressões que surgem em sua mente, submetendo-os ao escrutínio da Escritura e à oração. A impaciência, o desejo por respostas imediatas e a tendência a buscar a própria satisfação podem ser grandes obstáculos. Deus muitas vezes fala em sussurros, em impressões leves, que podem ser facilmente perdidas se a mente estiver cheia de tumulto e distração. A quietude da alma é um pré-requisito para ouvir as sutilezas da voz de Deus. A ausência de uma voz audível não significa que Deus está em silêncio. Muitas vezes, Ele está falando em uma frequência que o ser humano ainda não aprendeu a sintonizar. A jornada de fé é um convite contínuo para aprofundar a intimidade com o Criador, para aprender a reconhecer sua caligrafia na tela da mente, sua melodia nos acordes internos da alma. As 5 maneiras discutidas, pensamentos de sabedoria e discernimento, impulsos e convencimentos espirituais, lembrança de escrituras e princípios bíblicos, sonhos e visões mentais, e a paz inexplicável são as manifestações mais comuns da sua comunicação interna. Cada uma delas é uma resposta divina ao clamor do coração, uma ponte que conecta o anseio humano com a infinita sabedoria de Deus. O caminho para ouvir Deus com mais clareza é um caminho de entrega e humildade. É reconhecer que a própria sabedoria é limitada e que a verdade maior reside no Criador. Significa permitir que o Espírito Santo tenha livre acesso aos pensamentos, às emoções e às decisões, para que ele possa purificar o canal de comunicação. Significa também estar disposto a agir em obediência, mesmo quando a lógica humana não compreende completamente. A fé não é apenas crer no que se vê, mas agir no que se ouve.
mesmo que a voz venha de um lugar tão íntimo quanto a própria mente. Ao longo desta jornada, a experiência do silêncio inicial se transforma. O que antes parecia vazio e incompreensível, agora se revela como um terreno fértil onde as respostas de Deus brotam de formas inesperadas e poderosas. A dor da incerteza dá lugar à cura da clareza. O anseio por uma voz distante se converte na descoberta de uma comunicação próxima, pessoal e constante. Deus não está longe, nem é mudo. Ele está falando pacientemente, persistentemente, através da mente, convidando cada um a desenvolver a sensibilidade espiritual necessária para discernir sua voz em meio a todas as outras. Que este entendimento não apenas revele novas formas de escutar, mas que também aprofunde o relacionamento com aquele que anseia falar com cada um de seus filhos.